E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Lembra que eu falei que aqui nos vídeos de lógica eu também ia fazer a parte de programação? Então vamos para os exercícios que nós acabamos de fazer no vídeo anterior, né? Então, vamos lá. B é um elemento de A. Eu estou aqui partindo do pressuposto que vocês já entendam um pouco de Python, tá bom? Caso não, tem meus vídeos de Python, tenho, sei lá, uns 60, 70 vídeos de Python, tá? Então, vocês podem ir lá para poder tirar as dúvidas. Então é o seguinte, vamos, cabelo feio da bexiga, tô tipo com um chifre aqui na cabeça, mas enfim. Então vamos lá, ó. O exercício falou assim, ó, expressar-os em símbolos. B é um elemento de A. Aqui, se nós formos para ver exatamente tipo, por uma questão de elemento, né, nós temos que tomar cuidado para dar certo, estarmos tratando entre tuplas e listas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês por quê. Mas vamos lá, vamos primeiro criar 3 objetos. Objetos qualquer, eu poderia colocar um texto, ou eu posso simplesmente só criar um objeto, né? Então, A vai ser igual ao objeto, não vai ter nenhum atributo, pelo menos nenhum instanciado, né? B é igual ao objeto, e C é igual ao objeto também. Simples assim. E eu tenho aqui um elemento que vai conter alguns desses valores, que neste caso aqui é o A, tá bom? E o A, pelo menos por enquanto eu vou fazer com uma tupla, vai ter o A, vai ter o B e vai ter o C. Pelo menos por enquanto vão ser esses que vão estar aqui dentro, que é para a gente poder ter exatamente o exercício, né? Para a gente poder resolver o exercício. Como é que nós vemos aqui dentro do Python? Quando nós estamos falando sobre a matemática mesmo, né? Nós usamos aquele E todo esquisito, né? Aqui não. Aqui nós vamos usar o in, que é o pertence, ou not in, por exemplo, que é o não pertence, né? Não contém, não está e assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar aqui um desses objetos, por exemplo, A, aqui está falando, ó, B é um elemento de A. Então, para retornar, para eu ter um valor verdadeiro, B em A, por exemplo. Vai voltar um valor verdadeiro, vai voltar true, que realmente contém A. Aí está falando aqui, ó, K não é um elemento de B. Então, eu vou criar aqui um K. Beleza? Vou executar aqui novamente e vou colocar aqui K em A, né? Ou posso colocar para voltar um valor verdadeiro, not in K, que ele volta verdadeiro, né? Se for para colocar não pertence, o não pertence é o E traçado, né? Então tem essa diferença pelo menos de você transformar a linguagem em matemática e você passar lá para programação. Fica dessa forma, tá bom? Não nos esqueçamos, quando você tem um pertence àquele E mais ou menos assim, né? Tipo E, aí, é que para mim tá um E, né? Vamos colocar assim, ó, E, né? Não, você vê para cá. Não, se bem que, pô, tá cruzado, peraí. Deixa eu escrever aqui para ver se eu ver que tá E. Então é para cá, E, né? Que aí vocês vão ver ele vindo para aqui para a esquerda, para a direita, né? Aí você tem aqui o E, beleza? Quando você é um not in, ele é tipo cruzado aqui no meio, né? Aí é not in. Então vamos lá. Aqui eu tenho um in, ele pertence, voltou verdadeiro, e K não pertence a A. Tudo bem? Aí aqui, ó, tá falando, ó, o conjunto consistindo dos elementos A, B e C. Então, é o meu A. Né? O meu A, ele é um conjunto que consiste nos elementos A, B e C. B, quer dizer, perdão, B pertence ao conjunto consistindo dos elementos A, B e C. Eu já fiz aqui, eu já fiz um conjunto, né, que pertence ao conjunto consistindo nos elementos A, B e C. Beleza? Se bem que aqui no outro, né, aqui no B, K não é um elemento de B, mas eu vou manter K não é um elemento de A, tá bom? Pelo menos por enquanto eu vou manter dessa forma. Beleza, ó. Agora tem na parte que é o que eu ia falar na questão do Python, ó. O conjunto B, ou seja, o conjunto, que é um conjunto com um único elemento B, tá? Pertence ao conjunto cujos elementos são A, C, E o conjunto B. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um outro conjunto, vou criar o conjunto B, neste caso, e ele vai ser uma tupla, né? Ao qual vai conter o elemento A,
vai conter o elemento B, vai conter o elemento C, não, perdão, é A e C, e o elemento, neste caso, é o B. Veja que é uma outra tupla dentro da tupla, tá bom? Só que até aqui, beleza, eu tenho. Se eu fosse para fazer na linguagem mesmo, né, se fosse para fazer na linguagem matemática, seria exatamente isso, A, B, e eu teria um outro elemento que seria o elemento B aqui dentro. AC, perdão. AC e o outro elemento que é o B, tá bom? Aí ficaria dessa forma. Agora, o conjunto B pertence ao conjunto dos elementos que são A, C e o conjunto B. Mas só que aqui a gente tem um pequeno problema. Por exemplo, aqui eu já executei aqui. Só que se eu pegar, por exemplo, aqui no B, se eu pegar aqui o B em B, ele volta verdadeiro. Por quê? Porque aqui ele vai estar verificando aonde está esse objeto dentro dos elementos que estão dentro dos elementos que estão dentro da tupla. Então, assim, eu posso ter outras tuplas alinhadas, mas só que se eu estiver procurando o objeto B, dentro do B, né, que é uma tupla, eu vou encontrar. Então, para poder ser diferente, eu teria que fazer isso numa lista, galera. E aqui dentro tem que ser uma lista também. Então, são objetos diferentes. E agora, se eu rodar, eu vou executar aqui para poder colocar na memória. Se eu executar desse jeito aí, aí vai ser falso, né? Então, por exemplo, aqui, talvez até dê falso também. Mas, enfim, ó, veja que aqui ele deu verdadeiro. Então, assim, eu tenho um objeto lista, né, com o valor B dentro dele. E aí sim ele está dentro do meu objeto, né? Então, se fosse, ele seria, tipo, por exemplo, se eu estivesse colocando aqui, né? Aí sim seria, é como se eu estivesse fazendo. Eu vou escrever o E normalzinho, tá? Vou colocar um E pequenininho para poder colocar, tipo, como se fosse um E igual, porque eu não lembro como escreve aqui, tá? Então ficaria assim: o B, o elemento B pertence ao conjunto A, C e o elemento B aqui dentro, tá? Então é isso. O conjunto dos filósofos brasileiros, né? Então, se eu fosse para colocar ele em alguma coisa, né? Então, vamos colocar aqui que aqui eu tenho, por exemplo, filósofos brasileiros, só que eu vou colocar uma lista vazia, tá? Porque eu não sei todos os filósofos brasileiros, né? Então, aqui seria um conjunto dos filósofos brasileiros, ou caso eu queira, né? Ou caso eu queira, por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa que pertence, né? Então, ficaria mais ou menos assim, x dado que x pertence aos filósofos brasileiros. Se eu quisesse voltar uma tupla dessa, né? Então, por exemplo, filósofos, né? Aí eu teria, por exemplo, uma lista. Tem uma coisa que eu comprei, o list comprehension, né? Que é tipo, fica praticamente desse mesmo jeito, né? Praticamente dessa mesma função. Então ficaria mais ou menos assim: x for x in. Então x eu estou falando vou colocar aqui filósofo, né? Filósofo para filósofo, para cada filósofo no conjunto de filósofos, C, filósofo, ponto, nacionalidade igual a brasileiro, por exemplo. Aqui eu teria o conjunto de todos os filósofos brasileiros. Imagina que essa minha lista, tudo bem que ela é uma lista vazia, né? Só que imagina que essa minha lista ela contém todos os filósofos que existem no mundo, ou existiram, né? Ou que ainda estão vivos lá, vamos colocar desse jeito, né? E aí eu estou pegando a lista dos filósofos, tal, na lista dos filósofos, aqui que são todos, se a nacionalidade do filósofo for igual ao brasileiro. É a mesma coisa que isso aqui. Ou se eu quisesse pegar, por exemplo, né, pertence aos filósofos que nasceram no Brasil, por exemplo. É praticamente a mesma coisa. Tá? Eu só não vou executar porque não vai voltar nada, né? Vai voltar uma lista vazia de qualquer jeito. Né? O conjunto dos números pares maiores que 6 e menores que 20. Esse a gente consegue fazer. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou chamar de x, que vai ser um valor, né? For
x, vou até anotar aqui para vocês poderem ver, ó, com o conjunto de números pares maiores que 6 e menores que 20. Aqui, esse daqui dá para a gente poder retornar uma lista, ou até uma tupla, né, caso quisesse. For x in. Aí eu posso colocar aqui, aí eu vou colocar aqui um range, né, que é um vamos dizer assim, é um objeto que retorna números do 0 até o valor que você está colocando. Né? Então, por exemplo, aqui o range aqui é do 0 ao 20. Beleza? Então, é o seguinte, aí eu vou colocar condicional. Se, como que a gente vê se um número é par ou não? A gente divide por 2, né? E vê se sobra alguma coisa. A gente pega o módulo daquele valor, divide por 2. Se sobrar alguma coisa, ele é ímpar. Tá? Então, eu vou pegar x módulo, ou divmod, caso queiram, né? Por 2 igual a 0. Aí eu verifico se realmente para ou não, né? E o quê? Se eu tenho que verificar se são maiores que 6 e menores que 20. Eu posso colocar e maior que 6 ou menor que 20, né? Mas tem uma outra escrita que a gente pode fazer aqui no Python, que é 6 menor que x menor que 20. Voltamos. Os números pares que são maiores que 6 e menores que 20. Beleza? E tem um último também, né? Que x não é um elemento do conjunto dos indivíduos que são filósofos e moram no canto da lagoa. Né? Imagina que o Platão, né, ele esteja dentro desses elementos. Né? Então, por exemplo, aqui, se fosse os filósofos que moram em determinado lugar, né? Só que aí você teria que dar essas características para o objeto Platão. O Platão, não, ele mora em tal lugar e não mora no outro. Né? Então, vou deixar isso para vocês, pelo menos por enquanto, porque já estamos em 12 minutos e até eu colocar isso aqui ia ser um pouquinho mais complicado. Beleza? É isso aí, meus amores. Estou coçando o nariz, porque às vezes minha rinite pega aqui, é mó chato. Tá? Beijos na bunda, até mais.